Abra a sua Bíblia no Salmo número 50. Salmo número 50, Salmo de Asaf. Vamos ler o que diz a palavra de Deus no Salmo número 50. A palavra do Senhor diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez nesse dia, com acesso à Tua palavra, podendo receber dela os Teus ensinamentos, que é aquilo que nós mais desejamos nessa hora, ouvir a voz do Senhor, ouvir a Tua palavra, aquilo que é verdade, aquilo que liberta, palavra que vem do Senhor para o nosso coração. E te pedimos nessa oração, fala conosco, Pai. Quebra todas as barreiras de entendimento, as distrações. Queremos te ouvir essa noite para que a Tua palavra nos transforme. E para isso eu entrego a Ti mais uma vez minha vida, pedindo graça, misericórdia e clamando pela unção do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a Tua palavra seja ministrada e chegue aos nossos corações. Oramos nós por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, do Salmo 50, como disse aqui, Salmo de Asaf, não é um Salmo de Davi, e tem aqui na minha Bíblia um subtítulo, que não sei se tem na sua, ele não faz parte da palavra de Deus, um subtítulo, mas ele indica o conteúdo da mensagem. E o subtítulo aqui presente é a essência do culto a Deus. Esse é o tema do Salmo 50 que nós acabamos de ler aqui. Então, é um salmo que nos apresenta como deve ser o culto a Deus. E ao mesmo tempo, para que eu possa cultuar a Deus, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso saber quem Ele é. Eu não cultuo aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não entendo. Então a nossa fé precisa de entendimento. A nossa fé, ela não é apoiada na razão, mas ela precisa de uma razão. E a Bíblia diz, inclusive, que nós temos que estar prontos a explicar a razão.
daquilo que cremos, o porquê que nós acreditamos. Então, esse salmo vai apresentar para a gente, primeiro, quem é Deus, a quem queremos cultuar. E depois vai mostrar o culto que é agradável a Deus. O que Deus espera da nossa reunião, daquilo que chamamos de culto. E assim o salmista vai fazendo a sua exposição. Nos 6 primeiros versículos aqui, ele vai apresentar Deus. Na verdade, é como o próprio Deus falando e ele próprio se apresentando por suas palavras. Quem é aquele Senhor a quem nós servimos? E ele diz nesses termos, versículo 1, fala, quem é que fala? O poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Deus se apresenta como o poderoso. Quem é poderoso? É Deus. A quem servimos, a quem cultuamos, é o poderoso, como ele próprio se apresenta. Verso 2, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Diz que Deus resplandece, há um resplendor na parte de Deus. Este que tem todo o poder, tem também toda a glória. Quando cultuamos a Deus, temos que entender que cultuamos aquele que tem poder e aquele que tem glória. E no verso 3, ele continua se apresentando, dizendo, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde o que, irmãos? Um fogo devorador. E ao seu redor esbraveja grande tormenta. A figura apresentada aqui por Deus é de poder, é de algo resplandecente, é de algo tremendo, é de fogo devorador, como diz aqui o texto no verso 3. Esse é o Deus a quem cultuamos. Quando chegamos aqui, chegamos para cultuar esse Deus. Mas será que todos têm essa imagem bem formada de Deus? Infelizmente não. Muitas pessoas ainda têm uma imagem diferente daquela que o próprio Deus se apresenta. Quantas não são as pessoas que têm uma imagem de um Deus fraco, de um Deus frágil, não é, de um Deus inanimado, aqueles que cultuam Deus através de estátuas, de imagens, o que cultuam? Alguém sofredor, um Cristo na cruz, não é? Com uma coroa, com sangue, todo, não é, ferido, e essa é uma visão de fraqueza, essa é uma visão de um Deus inanimado que nada pode fazer, veja, bem contrária a essa. Então a minha visão de Deus já deve influenciar o tipo de culto que eu vou prestar a Ele. Se eu tiver uma visão errada, como é que eu vou cultuar a Deus? Se eu imaginar Deus como esse fraquinho que precisa do meu amor, da minha atenção, desse Deus carente, né, que precisa de mim, muda completamente o caráter do nosso culto. Concorda comigo, irmão? Aquilo que você pensa de Deus influencia o culto que você presta a Ele. E aqui o Senhor está se apresentando dizendo, eu sou assim. Então não me pense de outra forma, não me imagine de uma maneira diferente. Embora a Bíblia diga, sim, que Deus é amor, e nós vemos, somos provas do amor de Deus, da graça, da misericórdia, de tudo isso, mas o mesmo Deus de amor é o fogo devorador também. É o fogo consumidor, é o resplandecente, é o poderoso, como diz aqui o texto. E aí no verso 4 ele começa dizendo, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Deus, ele faz intimação. Deus, ele faz julgamento, é o que diz aqui a Bíblia. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Vamos cultuar a Deus, mas vamos cultuar o Todo-Poderoso, vamos cultuar o resplandecente, o fogo devorador, aquele que é justo, aquele que julga, e isso vai mudar a maneira de nós cultuarmos a Deus, se tivermos uma visão correta a respeito de Deus. E ele aqui no verso 5 nos chama de seus santos. Veja, congregai os meus santos. Quem são os santos de Deus? Somos nós. O que estamos fazendo aqui essa noite? Cultuando, mas estamos congregados, concorda? E Deus gosta da congregação dos seus santos. Deus gosta da congregação, da reunião, da aproximação, da comunhão. Isso é parte do nosso culto a Deus. Mas ele diz aqui algo importante, falando que os santos são aqueles que fizeram aliança com ele por meio de sacrifícios.
E exatamente é o nosso caso, irmãos. É tanto o nosso caso como o caso de Israel. Israel fez uma aliança com Deus através de Moisés, que era baseada em sacrifícios, diz a Bíblia. E a nossa aliança com Deus é baseada em quê? Num único sacrifício, o sacrifício de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus, nós temos uma aliança com Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, eu teria condição de chegar a Deus? Eu teria a ousadia de tentar cultuá-lo? Se não fosse o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado? Teria como me aproximar dele para falar qualquer coisa, para pedir qualquer coisa, para cultuá-lo? De forma alguma. Então nós também nos aproximamos de Deus por causa do sacrifício. Não algo que fizemos, mas algo que Jesus fez. Essa é a nossa vantagem em relação aos judeus. Mas o relacionamento é exatamente o mesmo, é baseado em sacrifício. Sacrifício feito por Cristo, que me deu acesso livre à presença de Deus, para que a gente hoje possa cultuá-lo. Irmãos, cultuar a Deus é um privilégio. Você acha que qualquer um pode cultuar a Deus? Não. O homem coberto e morto nos seus delitos e pecados pode cultuar a Deus? Não pode. Não pode se aproximar. Olha o Deus resplandecente, poderoso, fogo devorador, vai consumir aquele que dele tentar se aproximar. Mas nós temos o privilégio de cultuá-lo, porque por nós foi feito um sacrifício, que nos deu condição de nos aproximar, de nos congregar, por causa da aliança que com ele fizemos por causa deste sacrifício. Assim Deus se apresenta. Agora, conhecendo Deus, eu tenho que então entender como devo cultuá-lo, de que forma ele deseja ser cultuado. E aí, a partir do verso 7 até o verso 13, Deus faz uma série de acusações ao povo de Israel, a quem, inicialmente, esses versículos foram proferidos. Então são acusações à maneira como aquele povo cultuava. Veja, estavam debaixo da aliança feita por sacrifícios, mas o cultuavam como se não soubessem quem ele é. Prestavam um culto que ele não queria, que ele não aceitava, como se não o conhecesse. Então assim o Salmo apresenta Deus até o verso 6. Do verso 7 em diante, o próprio Deus começa uma série de acusações. E quem é que gosta de ouvir acusações, né, irmãos? Mas as acusações estão aqui. E por que elas estão aqui? Para a gente refletir, para a gente pensar. Será que eu me encaixo nessas acusações? Será que o meu culto também está contaminado da mesma forma que Deus estava criticando o culto de Israel nessa época? Será que eu também estou cultuando da maneira errada? Então vamos ver as acusações feitas por Deus aqui. Veja, no versículo número 8, diz assim: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos. Veja, Deus está aqui dizendo que não aceita estes sacrifícios por causa de quê? Não pelo sacrifício em si. Como ele diz aqui no verso 9, olha, no verso 8, eu não te repreendo pelo sacrifício em si, porque fui eu que instituí esse sacrifício, porque eu que mandei você fazer. Mas eu te repreendo pelo que você não entende a respeito do que você faz. Ou seja, é possível cultuar a Deus sem nem saber o que está fazendo. É possível a gente entrar e sair da igreja, prestar um culto a Deus e não saber de fato o que nós estamos fazendo aqui, qual o significado de tudo isso. Então aquele povo entrou num culto mecânico e automático a Deus, que fazia com que eles continuassem a prestar o sacrifício, mas era algo não aceitável diante de Deus. Então não é pelos sacrifícios que ele está se aborrecendo. Deus começa dizendo isso, olha, não é pela prática do culto, não é pelo ritual do culto que vocês me aborrecem, mas é pelo que vocês pensam a respeito do culto, pelo que vocês fazem a respeito disso. E aí ele vai explicar, então, a partir do versículo 10.
Pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Está bem claro isso aqui, né? Olha, eu acho que com o meu sacrifício eu estou matando a fome de Deus. Talvez isso seja interessante na macumba, né? O pessoal coloca o despacho ali e o santo vem comer. E eu nunca vi o santo comer, né? Sempre o lixeiro que joga fora. Mas parece que é a mesma analogia aqui. E Deus está dizendo, se eu tivesse fome eu não te falava nada. Eu não preciso de você para nada. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não preciso de você para me dar comida, não preciso de você para me dar presente, porque o mundo todo é meu. Porque eu sou dono de tudo. Lembra do poderoso? Lembra do resplandecente? Lembra daquele que tem fogo devorador? Sou eu. Você está pensando que eu sou o quê? Alguém que precisa do teu paparico? Alguém que precisa que você me dê comidinha? Alguém que precisa que você venha fazer algo por mim? Eu não preciso de você. E é por isso que eu não estou aceitando o que você está fazendo, embora é isso que eu tenha mandado você fazer. Mas você inverteu as coisas, você não está entendendo por que está fazendo isso. E aí no versículo 13 ele vai dizer, acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Então aquelas pessoas pensavam que ao trazer um sacrifício, estavam fazendo algo que Deus precisava. Ou seja, pensavam que a prestar culto, estavam suprindo uma necessidade de Deus. Será que a gente pensa isso também? Será que a gente pensa que quando vem aqui prestar culto, ou vai a qualquer outra igreja prestar culto, nós estamos ali fazendo um favor para Deus? Estamos suprindo a sua necessidade. Deus, o senhor estava com saudade de mim? Estou aqui. Será que é assim que a gente vai à igreja? Senhor, o senhor estava com muita saudade de mim, hoje eu vim para te alegrar. É esse o culto, irmãos. Ou a gente é doido, ou a gente não conhece Deus. Quem pensa assim, não tem noção de quem é Deus. Deus não precisa de mim. Prestar culto é um privilégio que Ele me dá. É um privilégio que Ele me concede. Me aproximar dEle é uma concessão que me foi feita. Ninguém tinha direito de se aproximar. Mas nos foi dado esse direito. Então, o que está a Bíblia aqui ensinando é que eu posso entender tudo errado. Eu posso fazer o que Deus mandou, eu posso cumprir os rituais, mas com entendimento totalmente deturpado. E aí Deus tem que explicar. Olha, não preciso de você para me dar comida. Tudo que existe aqui é meu. Eu não como carne, eu não bebo sangue. Você não está entendendo por que eu mandei você fazer os sacrifícios. Por que Deus mandou o povo sacrificar? E o pior é que aqueles que fazem isso na macumba fazem imitando, supostamente, o Antigo Testamento. Porque também não tem menor entendimento do que estão fazendo. Porque por que Deus mandou eles sacrificarem? Precisa Deus de sangue? Precisa Deus de carne? Ele come essas coisas? Acabou de dizer que não. Então tem uma outra razão para isso. E eu é que não estou entendendo a razão. E a razão qual é? É me mostrar o princípio. E o princípio qual é? O princípio de que eu mesmo não posso fazer nada a respeito de quem sou e dos meus pecados. Mas os pecados precisam de reparação, porque o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. E quando morre o animal, morre em meu lugar. Esse era o símbolo passado a Israel naqueles sacrifícios do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o símbolo é o mesmo. Jesus morreu por mim. E era necessário que isso acontecesse ou tinha outro meio de salvação? Era imperativo que fosse assim ou tinha outra possibilidade? Não tinha. Então, eu preciso de alguém que morra no meu lugar. Esse é o princípio do sacrifício. Mas aí eu começo a sacrificar e começo a achar que eu estou dando alguma coisa para Deus. E começo a achar que eu tenho alguma vantagem nisso. E começo a achar que se eu não der, Deus não vai comer essa noite. Começo a achar que se eu não for, Deus vai ficar sentindo muito a minha falta. Irmãos, aonde foi que a gente se perdeu? Aonde foi que nós confundimos tudo? Isso é tão verdade que o salmista foi inspirado a escrever esse salmo para aquele povo que estava agindo exatamente desta maneira. Então o problema é que a gente pensa que pode agradar a Deus com ofertas, com sacrifícios,
com penitências, com esforço, não é? Eu vou agradar a Deus. Ah, se Deus me abençoar, eu vou subir uma escadaria de joelho. Os crentes ainda não fazem isso. Mas está perto o dia de fazer. Porque a maneira como a gente se relaciona é muito parecida com isso. Embora não chegue a tal, mas há outras formas de se fazer a mesma coisa. De se criar um ambiente de troca com Deus. Toma lá, dá cá. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor não fizer, eu lhe coloco de castigo. Hoje o Senhor não vai comer, porque eu não vou trazer sacrifícios. Isso é uma insanidade, percebe? Mas essa insanidade é verdadeira, porque o Salmo foi escrito porque havia essa necessidade de Deus falar assim com esse povo. E aí do verso 14 ao 15, depois de expor aquilo que ele não quer, ele vai dizer aquilo que ele deseja. Então no verso 14 ele diz, oferece a Deus sacrifício. Mas que sacrifício? De ações de graças. E cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqui está o culto que Deus está querendo. Não é o sacrifício pelo sacrifício. Não é a troca. O culto que o Senhor está querendo é o culto de gratidão. É o culto motivado pelo benefício já recebido. Não é o culto que eu presto por um benefício futuro, por algo que Deus ainda vai me dar. É como eu digo aqui a você na hora do dízimo. Você não dá dízimo para que Deus te dê alguma coisa. Você dá porque Ele já te deu. Não inverta essa ordem. E aqui o que Ele quer? Ação de graças, de gratidão. Então eu cultuo porque eu sou grato. E aí eu cumpro aquilo que eu prometo a Deus. Não esperando um prêmio, mas porque é o mínimo que se espera daquele que o ama. Então é o culto motivado pela gratidão. Não é para suprir Deus de alguma coisa que Ele não tenha. Não é para pagar alguma coisa que Ele tenha me dado. É o culto que eu dou. É o culto que eu ofereço, porque sou grato pelo que Ele já fez, pelo que Ele já realizou. E se isso pudesse ser difícil de ser entendido para o povo do Antigo Testamento, para nós é muito mais fácil de ser entendido. Porque Jesus já se deu por nós. E a Bíblia diz, não resta nenhum outro sacrifício a ser feito. Porque o sacrifício já foi feito. E agora tudo que eu faço para Deus, devo fazer por gratidão. Não com outro tipo de motivação. Então, claramente, Ele me revela o que Ele quer. Ações motivadas por gratidão, ações de graça. E votos cumpridos na sua presença. Palavras ditas, compromisso assumido, compromisso realizado. E no verso 15, Ele ainda dá o prêmio. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esse é o culto que o Senhor deseja. Nesse culto, não há espaço para troca, não há lugar para hipocrisia, porque é simplesmente assim que Ele deseja ser cultuado. Ah, mas e se não for assim? Se não for assim, não é culto. Se não for assim, pode ser uma grande perda de tempo. Se não for assim, não tem sentido nenhum. E se ficasse por isso mesmo, estaria muito bem. Mas o pior é que não é, porque se não for assim, existe condenação. Veja, as pessoas não são condenadas só pelo que não fazem para Deus, mas também podem ser condenadas pelo que fazem. E esse salmo vai exatamente nos falar a respeito disso. No verso 16 diz, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Preste atenção nesse versículo. O que esse ímpio faz? Ele repete os preceitos. Ele tem nos lábios a aliança. Ele sabe de cor a palavra de Deus. Esse ímpio está diferente, né, irmãos? Quando você pensa em ímpio, o que você pensa? O cara lá na cachaça essa hora, né? Daí você pensa, fala sério. O ímpio está lá na cachaça agora, na esbórnia, tá
Esse é o ímpio. Mas aqui tem um ímpio diferente. Tem um ímpio que conhece a Bíblia toda, que sabe de cor, que fala, que repete versículos, que repete palavras, mas Deus o chama de ímpio. Veja como até o conceito de ímpio, a gente às vezes está enganado em relação a ele. Por isso Jesus disse que haverá muita surpresa no céu. Ele falou para os israelitas, eles se surpreenderiam com a quantidade de gente que eles não esperavam encontrar sentadas lá nas bodas com o Senhor. Então, até o conceito de ímpio está diferente. Porque esse ímpio aqui retratado é o ímpio religioso. É religioso ou não é? Ele sabe da palavra, ele a tem de cor, e ele repete isso. Ele pode até ensinar a palavra. Ele é religioso, ele dá lição de moral nos outros. Ele fala, olha, a Bíblia diz isso, olha, a Bíblia diz aquilo. Ele repete os preceitos de Deus, mas ele é ímpio. Ele é um ímpio religioso. Ele tem tudo isso na cabeça, mas ele não tem no coração. Então ele é simplesmente um religioso. E há pessoas que se orgulham de ser religiosas. Você já viu isso? Eu sou muito religioso. E você pode ser um ímpio com toda a sua religiosidade. E aí diz o verso 17: uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Você as conhece, você as ensina, mas você aborrece a disciplina. Mas você rejeita a minha palavra. Você ensina para os outros, mas rejeita para você. Então essa é a punição declarada por Deus. E ele continua no verso 18. Tudo isso falando do ímpio religioso. Presta atenção, não são versos isolados, não. Está tudo relacionado a esse ímpio que conhece, que ensina a Bíblia. Diz o Senhor, se vês um ladrão, tu te comprases nele. E aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Veja como o desconhecimento de Deus promove um culto errado. Soubesse ele que esse Deus é o poderoso, o resplandecente, o fogo devorador, faria ele isso com Deus? Porque se fizer, mesmo sabendo disso, está colocando a própria vida em risco. Se você conhece a Deus, sabe quem Ele é, sabe que Ele é tudo isso, e mesmo assim continua se associando com ladrão, com adúltero, falando mal de todo mundo, apenas ensinando, apenas falando, conhecendo, mas não obedecendo, Ele está aqui dizendo, você faz e eu me calo. Você pensa que eu sou teu igual, mas eu não sou igual a você. Veja, Deus desce ao nosso nível para nos abençoar, mas não para ser igual a gente. Jesus abriu mão de sua glória, é o que diz a Bíblia, né? A si mesmo se humilhou, assumiu a forma de servo e foi até a cruz, mas não para ser igual. E quando você pensa que você é igual a Deus, você está redondamente enganado. Há uma diferença enorme entre nós e Deus. Há um desnível enorme entre nós e Deus. Mas a gente confunde as coisas. Jesus me chamou de amigo. Sim, mas ele disse, você é meu amigo se fizer o que eu mando. Você esqueceu disso? Não, essa parte eu não quero lembrar, pastor. Eu quero lembrar que Jesus está comigo, eu carrego ele na minha carteira, ele está sempre do meu lado, ele é um cara, gente boa, é um bom camarada. É Jesus, ele está sempre comigo. Não é assim que a coisa funciona. E às vezes a Bíblia diz, como diz aqui, que Deus se cala. Como quem diz, dou-te corda. Estou dando corda para você. Vamos ver até onde você vai, mas você que pensa que eu sou teu igual, eu vou te arguir e eu vou colocar tudo à prova. Então a pessoa acaba vivendo assim por muito tempo. E por pensar ela que o calar de Deus é como se fosse uma permissão
para esta situação, a pessoa acaba não mudando. E esse culto, repito, não é aceito por Deus. Se eu não conheço a Deus a quem cultuo, não posso lhe prestar um culto da forma que Ele deseja. Tudo isso está retratado aqui no Salmo número 50. E a solução vem sempre de Deus. Ele termina o Salmo dizendo no verso 22, considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, mais uma vez, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. De duas coisas, mais uma vez, o Senhor enfatiza aqui. O sacrifício, o culto de ação de graça, o culto motivado, ações motivadas por gratidão e também, diz ele, andar no seu caminho. É a única coisa que é requerida. É assim que o Senhor deseja ser cultuado. Quando no verso 22 ele diz, considerai, considere, pense, você que se esqueceu de Deus, como se você tivesse se confundido a respeito de quem é Deus. Ele diz, pense, abre os olhos, considerai. Como quem está ainda dando uma chance. Você está fazendo errado, você está cultuando errado, então pense nisso, considerai, diz o Senhor, querendo abrir os olhos. Porque a religião hipócrita, ela não será aceita nem perdoada por Deus. Mas ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de deixar de ser religioso e passar a ser um adorador. Ainda dá tempo, quando disse Jesus que Deus está à procura de adoradores, ele não falou de gente religiosa. Ele não falou de gente que cumpre sacrifícios esperando encontrar alguma recompensa por isso. Mas ele falou de adorador que adora em espírito e em verdade, ou seja, adora porque conhece a verdade que Deus representa, sabe quem Ele é. É isso que Deus está esperando. E o justo que glorifica o Senhor, prepara o seu caminho, como diz o Salmo 50 no verso 23, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O presente é a salvação. Esse é o presente que só Deus pode nos dar. E aí, se você é salvo, viva de acordo com isso. Cultue dessa forma, com esse entendimento. Não deixa que esse comércio entre na sua mente. Não deixa que esse jogo de trocas contamine o seu relacionamento com Deus. E assim como Ele repreende, faça da forma certa, não é? Antes que seja tarde. Porque para isso há punição, segundo disse aqui a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus, se por acaso nós o temos cultuado errado, que Ele nos perdoe. Que Ele tenha misericórdia de nós. Se penso além do que convém, a respeito de mim mesmo, ou mesmo do culto que presto a Deus, não estou fazendo a coisa certa. Pai querido, tem misericórdia de nós. Nos ensina quem Tu és, nos mostra com quem estamos lidando, para que o nosso culto seja compatível com a Tua pessoa, Pai. Para que o nosso culto seja da forma que Te agrada, que as nossas ações sejam motivadas por gratidão, por sinceridade, por cumprimento de votos, por andar no Teu caminho. Não basta conhecer a Tua palavra se não a obedecemos. Não basta falar da Tua palavra se primeiro ela não se cumpre na nossa vida. Pai querido, tem misericórdia de nós e recebe um culto verdadeiro, não somente essa noite, mas todas as vezes que a gente se reunir aqui, que seja para cultuar de verdade. É o que eu te peço, Pai, por mim e por meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.